concurseiro, fala concurseira, professor Marcos Paulo Araújo na área. Se derrubar é pênalti, é claro. E nessa nossa aula de hoje, nós vamos aqui trabalhar uma disciplina de Direito Tributário e a nossa temática será o Sistema Tributário Nacional, tá certo? É um prazer enorme estar aqui com vocês, dialogando sobre essa temática. Você que está aí nessa luta árdua para conseguir a sua aprovação no seu concurso público, tá certo? Seu cargo público tão sonhado. Então não desista. Muito embora estejamos aí atravessando uma situação atípica, uma situação dificultosa, os concursos pararam, não é verdade? Inclusive também a OAB, melhor dizendo, a FGV, já estuda a possibilidade aí de estar realizando o exame da prova da ordem, via, web, via digital. Tudo isso são estudos, são pesquisas e a gente continua firme e forte acreditando de que isso seja de fato capaz, e que essa situação passe aí o tanto quanto mais rápido possível, tá bom? Então, assim, vamos dar aqui um andamento na nossa disciplina, na nossa aula, para que você possa compreender essa temática e tenha força, foco, fé, acredite em seu potencial, beleza? Vamos para a tela então. Pois bem, como eu disse para vocês, nós vamos falar sobre o Sistema Tributário Nacional, Nós sabemos que o Sistema Tributário Nacional ele está na nossa Constituição, como o seu próprio nome já diz, na verdade, e na nossa aula de hoje nós falaremos sobre as disposições gerais, tá certo? Do STN, digamos assim. Falaremos também sobre o tributo, no seu conceito, nas suas espécies, e classificações. E dentre essas classificações, nós veremos aqui, de uma forma ainda que superficial para conhecê-las, os impostos, as taxas, as contribuições de melhoria, os empréstimos compulsórios e as contribuições sociais. Este aqui, inclusive, por sua vez, está bastante em evidência, até porque o governo federal aí anunciou uma possível criação do empréstimo compulsório no sentido de arrecadar recursos para utilizar no combate à pandemia, beleza? Tranquilidade até aqui? Pois bem, gente, o conceito de tributo, ele está onde? Ele está no artigo 3º do CTN. O artigo 3º do CTN traz para a gente o conceito de tributo, beleza? E o que diz esse conceito? Vamos lá então. O conceito de tributo, ele diz o seguinte, que tributo é toda prestação pecuniária compulsória. Então, inicialmente, nós vamos aqui, começando a esmiuçar, ele está dizendo que o conceito de tributo é uma prestação pecuniária, uma prestação pecuniária. Prestação, aqui nós vamos ver o que é uma prestação, tá certo? Compulsória também, compulsória no sentido de obrigatoriedade, Em moeda, ou cujo valor nela se possa exprimir em moeda, ou cujo valor nela se possa exprimir, tá certo? Que não constitua uma sanção, de ato ilícito, ou seja, não constitua uma sanção de ato ilícito, tá certo? Então, portanto, tributo não é fruto de algo ilícito. Instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada, instituída em lei, e cobrada mediante uma atividade administrativa plenamente vinculada. Tranquilidade? Eis o conceito de tributo que a gente tem aí no artigo 3º, do Código Tributário Nacional. Vamos estudar agora de forma bastante esmiuçada. O que eu quero que vocês vejam aqui comigo? Quando a gente está falando de tributo, nós falamos que o tributo é uma prestação. Se tributo é uma prestação, esta prestação na realidade ela é o quê? Uma obrigação, tá? Então, o tributo é uma obrigação. Que obrigação é essa, professor? Olha só, nós temos as obrigações de dar, obrigação de fazer e obrigação de não fazer. Isso vem lá do direito civil, mas se aplica aqui ao direito tributário. A obrigação aqui, nesse caso, é uma obrigação de dar. E esta obrigação, nós estamos estudando aqui qual disciplina, na verdade? Estamos estudando a disciplina do direito tributário. Então, portanto, isso daqui nada mais é do que uma prestação. Essa prestação se converte em uma obrigação e aqui nós temos a figura, então, da obrigação tributária, tá bom? Então, prestação é sinônimo de obrigação, que é uma obrigação tributária. Se é uma prestação ou até mesmo uma obrigação, nós temos uma obrigação ou uma prestação pecuniária. Então, o primeiro item é uma obrigação pecuniária. Pecuniária por quê? Porque é uma obrigação. Uma obrigação aqui, no caso, uma obrigação de dar.
Se é uma prestação pecuniária, é porque envolve o quê? Dinheiro, tá certo? Então, portanto, é uma obrigação de dar dinheiro real, não é verdade? E ela é pecuniária porque não cabe aí, em tese, um outro pagamento. Vamos até antecipando desde já isso daí. Então, obrigação, uma prestação que é pecuniária. Esse tributo também, além de prestação, né, pecuniária, ele é o que, gente? É uma prestação pecuniária compulsória. Compulsória em que sentido? No sentido de obrigatoriedade, tá bom? Então, tributo é no sentido de obrigatoriedade, tá certo? Compulsória no sentido de obrigatoriedade. Então, por que ela é compulsória? Porque nós sabemos que o Estado, na verdade, fazendo uso de quê? Do seu poder de império, e aqui nós já podemos falar, né, sobre a relação vertical em que o Estado está no início, né, no topo dessa relação, é o plano vertical. Então, ela é compulsória porque o Estado age, né, em detrimento da gente, ainda que a gente não tenha interesse ou que nós não, se a gente não quiser pagar esse tributo, na verdade, ela é compulsória, ela é obrigatória, não é uma mera faculdade, não é uma mera escolha, não é verdade? Imagine você o seguinte, que se fosse facultado a você pagar esse tributo ou não, sinceramente, aspas, você pagaria se fosse uma faculdade? Via de regra, a gente tem aquela perspectiva seguinte, poxa, eu tenho uma dívida e as coisas se apertam, né? Tem muita gente que fala, eu não tenho disciplina, por exemplo, para poupar, para fazer investimentos, às vezes o recurso não dá, enfim. Mas assim, você não tem a disciplina de poupar, de guardar o dinheiro para que chegar no final do mês você possa investir ou até mesmo a regra que você invista antes, né? Mas se não houvesse essa compulsoriedade, se você, na verdade, soubesse que não poderia sofrer qualquer sanção em detrimento disso, né? No sentido de execução fiscal, bloqueio de bens, você pagaria? Então, portanto, você pode refletir, eu acho que não, né? Ah, mas porque o político vai utilizar o dinheiro para fins que não são, digamos assim, de interesse da coletividade. Você pagaria? A minha pergunta é essa. Talvez você deixaria de pagar se não houvesse essa compulsoriedade, na verdade? Então, portanto, nesse caso aqui, já que ela é compulsória, querendo ou não, nós temos que pagar. Ok? Tranquilidade até aqui? Pois bem, então vamos para o próximo item. Em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir. Quando nós estamos falando em moeda, aqui há uma redundância, porque aqui a gente trata da pecúnia também. Lá no início já falou que é uma prestação pecuniária e agora tá falando que é uma prestação em moeda. Qual é a moeda nossa, gente? É a moeda real. Então, portanto, essa moeda aqui, ó, é o mesmo real, é a mesma pecúnia, né? É a mesma pecúnia, ou seja, dar dinheiro para os cofres públicos, para o fisco, né? Então, portanto, essa moeda aqui é uma moeda corrente, em cujo valor, né, nela se possa exprimir. Nós sabemos que o tributo não se paga através de bens, não se paga tributo através de bens, tá certo? Ou cujo valor nela se possa exprimir. Esse valor que ele é utilizado aqui, na verdade, são o que nós chamamos de indexadores. Tá? Os indexadores são aqueles que a gente tem o FIR, por exemplo, se pode converter essa prestação em dinheiro. No município tem a UFM, salvo engano em São Paulo tem a UFSP, acho que é esse, o FESP, eu acho que é isso mesmo. Tem a unidade fiscal de referência de valor de lá, tá certo? Então, em moeda, o cujo valor nela se possa exprimir. Esse cujo valor é justamente a possibilidade de se converter alguns bens ou alguma coisa em valor, em moeda corrente, tá certo? É permitido, como eu falei para vocês aqui, não é permitido o pagamento através de bens, tá? Mas há uma exceção no que diz respeito aos bens imóveis, tá? Os bens imóveis, há uma permissão no próprio CTN em relação à possibilidade desse pagamento e o Supremo também entende como sendo possível esse pagamento. Nós sabemos que nós não podemos pagar o tributo através de quê? Através de trabalho, através em labor, in natura, né? Algum produto. Por quê, gente? Porque, na verdade, em tese, se fosse possível, né? Se fosse possível
Olha só o que o Supremo diz. Se fosse possível os cofres públicos, né, a fazenda pública, o ente público aí, receber tributo através desses bens, haveria o quê? Haveria uma violação, né, ao preceito constitucional da regra de quê? Da licitação, né, de se comprar, de se adquirir produtos através da licitação. Então é justamente por esse motivo que o STF falou, olha, eu não aceito, né, o pagamento de tributo através de bens, salvo o permissivo que tem de bens imóveis, tá bom? Então os imóveis podem ser pagos através dessa forma, através de bens, naturalmente sem qualquer problema. Beleza? Tranquilo? O próximo item da gente, não ato ilícito, ou seja, o tributo ele não é fruto, não é uma sanção pela prática de ato ilícito. O que isso quer dizer? Quando nós estamos falando que determinado ente, ou melhor dizendo, determinado contribuinte pratica um ato ilícito, nós estamos dizendo que a conduta por ele praticada é ensejadora da aplicabilidade de multa. Então, portanto, o ato ilícito, né, a sanção de um ato ilícito, nós estaremos diante de uma multa tributária, que por sua vez, essa multa não é tributo. Lembre-se disso, multa não é tributo, ok, gente? Tranquilidade? A multa, na verdade, é a reprimenda, é uma sanção pela prática de uma conduta ilícita. E o tributo não é oriundo de uma conduta ilícita, muito pelo contrário. Nós sabemos que o tributo ele surge em detrimento de quê? Da prática de uma determinada conduta, que é essa conduta, por sua vez, ela é instituída em lei. É uma conduta lícita, né, instituída em lei. Essa instituição, né, essa descrição no tipo normativo que nós temos lá, é justamente o quê? Essa conduta, na verdade, é o que nós chamamos de hipótese de incidência. Por quê? Porque a norma, né, o tipo legal, ele traz uma determinada conduta, como é que eu posso dizer para vocês? Prevista na lei. E a hipótese de incidência é a norma em abstrato. E quando eu, Marcos, pratico aquela conduta, o que vai acontecer? Na verdade, vai acontecer a subsunção do fato à norma, ou seja, eu pratiquei aquela conduta, realmente eu pratiquei aquela conduta que de fato esteja inserida no contexto legal, eu pratiquei aquela conduta que tem a previsão legal, então, portanto, houve a subsunção do fato à norma, né? Então, essa conduta é uma conduta lícita e o tributo não é oriundo de um ato ilícito, tá certo? Não estou aqui afirmando que não se tributa os frutos de uma atividade ilícita, tá certo? Em aulas futuras nós iremos trabalhar isso de uma maneira melhor, mas o tributo é algo lícito. Aquilo que é uma sanção pela prática de um ato ilícito é o que nós chamamos de multa, que portanto não é um tributo, tá bom? Pois bem, seguindo mais adiante, visto que o tributo não é uma sanção por ato ilícito, o tributo é algo que é instituído aonde? O tributo é algo que é instituído em lei, tá certo? Então aqui nós temos o princípio de quem? Nós temos aqui a figura do princípio da legalidade, tá? E esse princípio da legalidade aqui, na verdade, esse princípio da legalidade aqui, na verdade, nós estamos falando de quem, gente? Nós estamos falando do princípio da legalidade, da lei em sentido stricto sensu, beleza? Então, nós estamos falando aqui da lei em sentido stricto sensu. Como assim, professor? É aquela lei que, na verdade, é criada através das casas legislativas, tá? Nós temos o Congresso Nacional legislando, nós temos a Assembleia Legislativa legislando e nós temos as câmaras, né, de vereadores legislando. Então, portanto, isso é a lei em stricto sensu, é aquela que decorre das casas legislativas. Não é um mero ato administrativo, não é um decreto criando ou majorando um tributo, tá certo? Então, o tributo ele deve ser instituído através de uma lei, lei em sentido stricto sensu que nós chamamos. E para a gente arrematar, é uma atividade vinculada, atividade administrativa plenamente vinculada. Por que ela é atividade administrativa vinculada? Porque, na verdade, não cabe aqui o que nós chamamos de discricionariedade do agente público, tá certo? Não cabe a discricionariedade do agente público na sua aplicabilidade,
Ou seja, a conduta do administrador, aqui na verdade, a conduta do administrador é aquela conduta que está prevista onde, gente? Na lei. Então, portanto, imagine que você, fiscal, amanhã resolve fazer o quê? Você vai fazer lavrar um auto de infração, realizar uma fiscalização no comércio de marcos, tá certo? Comércio de eletrônicos. E lá você faz uma fiscalização, constatou que Marcos não está emitindo notas fiscais quando da venda de produtos. Você constatou isso, tá certo? Lavrou-se o auto de infração. Do mesmo lado, é o comércio de Paulo, o comércio de um segmento na mesma linha, né? Com a mesmo perfil. E você é amigo de Paulo, você fiscal. Não, de Paulo eu não vou fiscalizar não. Paulo é meu amigo, é meu brother e tudo mais. Vou deixar para lá. Pode isso, Arnaldo? Não, não pode. Por quê? Porque o exercício através através do servidor público, você na condição de fiscal, ao exercer o seu papel de servidor, né, tem que exercer essa atividade o quê? Vinculada à lei. Porque se a lei mandou você fiscalizar, você na condição de auditor, de fiscal, o que quer que seja, você deve ter praticado aquela conduta realmente que está dentro da norma, tá certo? E não cabe aqui um juízo de discricionariedade de fiscalizar Marcos e deixar Paulo, que é o seu amigo, de fora, tá certo? Isso nós temos aí a figura da violação. Violação de quê? Dessa atividade administrativa plenamente vinculada. Isso não é permitido, tá certo? Há um repúdio por parte do direito e que, portanto, você, na sua condição de auditor, de fiscal, está aí, digamos, agindo completamente fora dos padrões legais. Conduta esta, diga-se de passagem, ensejadora de reprimenda na condição de servidor, tá certo? A responder um processo administrativo por conta disso. Pois bem, aqui estão então, né, nós traçamos aqui todas as, digamos assim, as figuras, nós esmiuçamos aqui, né, o conceito de tributo. É um conceito muito importante e eu espero que você memorize esse conceito para que possa, e é claro, eventualmente, quando cai na sua prova e que cai com bastante frequência, que despenca, melhor dizendo, você esteja preparado, beleza? Para marcar o X correto ou discorrer sobre esse conceito. Tranquilidade até aqui? Pois bem, falaremos agora sobre receitas públicas. Professor, o que é receita pública? Receita pública, na verdade, também é conhecido como ingressos públicos. Como assim? Quando nós estamos falando de receita pública, nós estamos falando de ingressos públicos. Ingressos públicos. O direito tributário, gente, eu costumo dizer que ele surgiu, e como de fato, né, o que a doutrina afirma, ele surgiu com o propósito de quê? De carregar recursos aos cofres públicos, ao erário. Por favor, não fale erário público. Quando você se refere a erário, você já está se referindo aos cofres públicos, para que não haja redundância. Então, portanto, o direito tributário ele surge principalmente, tem uma função especial, qual seja, conter a sede arrecadatória do fisco. E, em segundo plano, visa carregar recursos ao erário. Esses recursos são ingressos públicos ou são as receitas públicas, certo? Então, nós estudamos essa matéria, um pouco mais receitas públicas, né, de uma forma mais aprofundada, lá no direito financeiro, tá bom? Mas aqui nós vamos aprender o que como receita pública? Nós vamos aprender as receitas públicas, a receita pública em dois sentidos. Que sentido seria esse, Marcos? A receita pública originária, né? E a receita pública derivada, tá certo? Então nós temos receita pública originária e temos a receita pública derivada. Vou explicar para vocês agora o que é receita pública originária e o que é receita pública derivada. A receita pública originária é aquela em que o Estado explora o seu próprio patrimônio, Então, o Estado aqui, na verdade, ele age como se fosse quem aqui? Ele age como se fosse um particular. Tá certo? Ele age como se fosse um particular. Esse particular, por sua vez, ele exerce uma atividade econômica. Exerce atividade econômica. Então, nesse caso, aqui, nós temos o quê? Nós temos a figura
do plano que nós chamamos do plano horizontal, porque de um lado está o Estado e do outro lado está o contribuinte, beleza? Tranquilidade. E aqui as normas de direito civil, eu diria assim, direito civil. Aqui não há o que, gente? O que nós chamamos poder de império. Aqui não há um poder, aqui não há um poder de império, tá certo? Aqui não há um poder de império. Aqui é o Estado, na verdade, explorando o seu patrimônio. Que patrimônio seria esse? Um aluguel de imóvel. O Estado aluga imóvel, certo? Aluga imóvel, o Estado aluga imóvel. O Estado tem um estacionamento, é um exemplo, tem um estacionamento. Opa, deixa eu só voltar isso aqui. Tem um estacionamento. E esse estacionamento é utilizado por particulares. Perceba que o Estado aqui está exercendo uma atividade econômica. Os frutos desse dinheiro, que é essa receita aqui, ó, é o que nós chamamos de receita originária. Por quê? Porque o Estado usa o que é seu, tá certo? Tranquilidade até aqui? E a receita derivada, professor? Na receita derivada, o Estado expropria o patrimônio particular. Isso se dá através de quem? Através de quê? Através do tributo. Aqui nós temos o quê? O poder de império. Nós temos aqui o poder de império, beleza? Então aqui nós temos o plano vertical que nós chamamos. O Estado ele está aqui em cima e o contribuinte está aqui embaixo. Aqui há uma obrigatoriedade. Nessas relações há uma obrigatoriedade. Há uma obrigatoriedade, não é facultativo, tá certo? E o tributo, é claro, também vai acarrear, vai gerar o quê? Vai gerar uma receita ao erário, só que essa receita ela é derivada, deriva de algo, deriva de alguma coisa, deriva de alguém, deriva de quem? Deriva dos contribuintes, certo? Deriva dos contribuintes. Beleza? Tranquilidade. Então entenda, receita originária, o Estado explorando o seu patrimônio. Receita derivada, o Estado explorando o patrimônio, melhor dizendo, não é explorando, é expropriando, né, o patrimônio do particular. Tranquilidade até aqui, 100%? Pois bem, isso a gente estuda de uma forma mais especificada lá no direito financeiro, estuda sobre receitas, orçamento, despesas, tudo isso no direito financeiro. Para o direito tributário, o que nos interessa é você saber que existe a receita originária e a receita derivada, que por sua vez a receita derivada é aquela em que o Estado expropria o patrimônio do particular e que aqui nós estamos diante de quem? Do direito tributário, beleza? Então vamos para frente. Vamos falar agora sobre a classificação dos tributos. O que é? Como que se classificam esses tributos, tá certo? O direito tributário, eu costumo dizer que ele se resume nessa pirâmide. Por quê? Porque, na verdade, é como que os tributos são classificados, né? Porque tributo, nós sabemos que isso daqui é o gênero. Tributo, na verdade, é o gênero. E dentro desses tributos existem as suas espécies, que é justamente o que nós vamos estudar aqui agora. A primeira espécie tributária, quero até dizer para vocês que não há uma hierarquia entre elas, né? Vou colocar nessa pirâmide aqui, mas não estou dizendo que há uma hierarquia entre as espécies tributárias, tá? Só para que você consiga fixar. Cabe na ponta dos seus dedos aí. São 5 as espécies tributárias, já antecipando para vocês. A primeira dela, nós temos os impostos. Nós temos os impostos, é a primeira espécie tributária. A segunda dela, aqui nós temos a figura das taxas. Aqui são taxas. A terceira delas, temos as contribuições de melhorias. Contribuições de melhorias. Isso daqui, na verdade, imposto, taxa e contribuição de melhoria é uma classificação, são as espécies tributárias, né? Elencadas por quem ou afirmadas por quem? Pelo artigo 5º do CTN. Para o Código Tributário Nacional, lembre, porque isso é matéria de prova, cai na sua prova, tá certo? Segundo o CTN, as espécies tributárias são impostos, taxas e contribuições de melhoria. Tranquilidade? Pois bem, está no artigo 5º do CTN. Professor, e a Constituição também traz isso? Traz sim.
tá? Nós vamos ver que sim, lá no seu artigo 145, no artigo 145 da CRFB de 88, traz essas mesmas espécies tributárias, tá bom? Mas, segundo o CTN, memorize isso, faca cega. As espécies tributárias são impostos, taxas e contribuições de melhoria. Beleza? Tranquilidade? Pois bem, indo adiante, nós temos aqui a figura dos empréstimos compulsórios, né? Estamos aí na iminência, não sei se vai passar ou não, de termos um empréstimo compulsório no sentido de servir aí para o combate à pandemia, ao Covid-19, beleza? Então, o empréstimo compulsório é sim uma espécie tributária. Andaram dizendo por aí que não é não, né? Um economista. Porém, é sim uma espécie tributária. Inclusive, o STF também reconhece como tal. A próxima espécie tributária que nós temos são as contribuições especiais, tá certo? As contribuições especiais. Onde é que estão essas duas espécies tributárias? Se liga. Artigos 148 e 149 da CRFB de 1988. Eis aí as duas espécies tributárias que nós temos. Tranquilidade até aqui, empréstimo compulsório e as contribuições especiais. Percebam que aqui nós fizemos ou nós formamos aí o que? O quinteto mágico, né? Então, portanto, as 5 espécies tributárias são impostos, olha ele aqui, os impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e as contribuições especiais. Beleza pura, tranquilidade, sigamos em diante. Ainda sobre as classificações do tributo, no artigo 5º nós temos quem? No artigo 5º, deixa eu só voltar aqui, calma aí, eu baguncei, eu não tenho muito tato ainda com esse negócio da tecnologia aqui, tá? O professor ainda é meio capial nesse sentido. Então, segundo o artigo 5º do CTN, nós temos aqui, os tributos são impostos, taxas, contribuições de melhoria. Vejam que isso é o que determina quem? O artigo 5º do CTN. Não bastasse isso, nós ainda temos quem aqui? O artigo 145, como eu falei para vocês. A União, os estados do Distrito Federal e os municípios poderão instituir os seguintes tributos. E aí nós temos a figura de quem? Dos impostos, das taxas e das contribuições de melhoria, tá bom? São só essas? Não, essas são as que são idênticas àquelas lá do CTN, tá bom? E temos a figura do empréstimo compulsório, artigo 148 da Constituição, que vai dizer: a União, mediante lei complementar, poderá instituir o quê? Empréstimos compulsórios. Lembre-se que também é lei complementar, tá? Isso aqui costumo dizer que é lei ordinária na sua prova. Lei complementar. Então, a União, mediante lei complementar, poderá instituir empréstimos compulsórios. E temos o artigo 149, em que é uma competência exclusivamente de quem? Da União, tá certo? A União é quem poderá instituir as contribuições sociais, tá certo? De intervenção no domínio econômico, né? E as de interesse de quem? Das categorias profissionais ou as econômicas, certo? Vale ressaltar, gente, que é permitido ao Estado e ao município instituir a contribuição, né, dos seus servidores, né, que são aquelas que vai falar justamente das contribuições previdenciárias, tá certo? Então, o Estado e União poderão, né, os estados e os municípios poderão instituir as contribuições dos servidores públicos, beleza? Pois bem, vamos lá para frente. Sobre as teorias dos tributos, né, que são relacionadas justamente a essas espécies tributárias, nós temos a teoria tripartite, quadripartite, bipartite e temos a quinquipartite, tá bom? Aqui eu quero chamar a atenção para vocês que tem alguma delas que são são pouco usuais. Para a teoria bipartite, nós temos o que? Os impostos e taxas, tá? Por isso que são duas as espécies tributárias.
A terceira delas, que é aquela adotada pelo CTN, nós temos imposto, taxa, contribuição de melhoria. Na quadripartite, nós temos o imposto, taxa, contribuição, percebam que não é contribuição de melhoria, mas é a contribuição e os empréstimos compulsórios. A quinquipartite ou pentapartite, nós temos imposto, taxa, contribuição de melhoria, empréstimos compulsórios e as contribuições especiais. Ok, tranquilidade. Segundo o CTN, essa daqui é aquela que é utilizada pelo CTN, é adotada pelo CTN, a tripartite, tá certo? Imposto, taxa e contribuição de melhoria. A quinquipartite ou pentapartite é aquela que é adotada pela maioria da doutrina, pelo STF, tá certo? E pela Constituição Federal. A bipartite, ela é bem na minoria e existem alguns autores que, para eles, só existem essas 12 espécies tributárias, impostos e taxas. A quadripartite também, ela é utilizada muito pouco, né? E que afirma serem as espécies tributárias, impostos, taxas, contribuições e empréstimos compulsórios. Eis aqui, então, as teorias dos tributos, beleza? Olha só esse quadrinho para a gente ir finalizando, né? Para não ficar muito extensa essa nossa primeira parte. Então, nós temos aqui a figura, né, das espécies tributárias, tá certo? E que, na verdade, imposto e taxa, nós temos a teoria bipartite, né, adotada por uma doutrina minoritária. Agregando a essa imposto, taxa e contribuição de melhoria, nós temos aquela teoria tripartite, tá certo? Porque são 3 as espécies tributárias. Essa daqui, diga-se de passagem, é adotada pelo artigo 5º do CTN, teoria tripartite, né? E aí eu pego as contribuições especiais, é aquela que utiliza a teoria quadripartite. Para ele existe essa junção, só existe um tipo de contribuição, não há uma divisão se é de melhorias ou se são contribuições especiais, tudo aqui se transforma em contribuição, agregado a quem? Agregado aos empréstimos compulsórios. Então, a teoria quadripartite aceita o empréstimo compulsório como sendo uma espécie tributária, porém as contribuições de melhoria e as contribuições especiais acabam se tornando uma só. E aí resta taxa e imposto, formando assim 4 espécies tributárias. A teoria pentapartite é aquela que é formada por 5 espécies tributárias. E aqui, portanto, entra imposto, né? Nós temos aqui a figura do imposto, a figura da taxa, contribuição de melhoria, contribuições especiais e empréstimos compulsórios. Doutrina majoritária, essa aqui. Doutrina majoritária, tá? STF, esse aqui, tá certo? E Constituição Federal também é esta daqui, CRFB 88, beleza? São 5 as espécies tributárias. Gente, eu fico por aqui, despeço-me de você. Para mim foi um prazer enorme estar aqui conversando, né, dialogando com você, digamos assim. E eu espero ver você aí no nosso próximo encontro, tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Fique aí e dentro em breve estaremos voltando com nova aula na sua preparação em Direito Tributário. Professor Marcos Paulo agradece a sua companhia, a sua paciência e mais uma vez estamos juntos.